queridos e minhas queridas, uma saudade enorme de todos vocês. Vamos dar seguimento por esse canal que a gente tem, pelo menos a gente tem, né, aqui para continuar conversando. Antes de começar a falar propriamente sobre a aula, eu queria compartilhar com vocês uma preocupação que eu estou tendo, que é a questão da adesão à plataforma, a esse ambiente virtual que a gente está estudando. Eu entendo que devam ter alunos que estejam com dificuldade de acesso, e a gente sabe que talvez não seja a melhor maneira que a gente tem de dividir de continuar trabalhando com vocês. Mas o Ministério da Educação colocou aí que vai ter Enem mesmo com isso tudo, e eu acho que a gente deve continuar trabalhando, né? Ainda que seja um descalabro ter Enem esse ano, né? A gente tem que continuar trabalhando. A gente sabe que a intencionalidade de quem está no governo hoje é dificultar o acesso do filho do proletariado à universidade, e eles vão fazer de tudo para manter. Então a gente tem que continuar trabalhando de maneira firme, forte. Peço a vocês para que, se tiver um colega que tiver com alguma dificuldade de acesso, conversa, vê a possibilidade, né, o que pode ser feito, contato a direção da escola para a gente continuar trabalhando. A gente não pode deixar a peteca cair. A gente é maneira de dar em doido, enverga, mas não quebra, tá? Então vamos lá. Surgimento do Estado. Como é que surge o Estado organizado da maneira que ele é hoje? Antes de mais nada, vamos começar fazendo uma diferenciação entre esse Estado com E maiúsculo, e o Estado com E minúsculo. O Estado com E minúsculo é o Estado da água, é o Estado do Rio de Janeiro, é o Estado de São Paulo. O Estado com E maiúsculo é um território que é composto por uma população sob a autoridade de um governo, tá? E isso é diferente de nação. A nação é um conjunto de pessoas que está ligado por vínculos de idioma, religião, costumes, né? Por exemplo, a gente pode dizer que uma nação pode coexistir com outra dentro de um mesmo Estado. E um governo é um elemento transitório do Estado, quer dizer, ele momentaneamente vai estar no comando do Estado. E aí vocês me perdoem, mas o Estado aqui, ó, acabei de falar do Estado, eu coloquei Estado aqui com E minúsculo, mas é com E maiúsculo, ó. Eu vou perder ponto. Graças a Deus o governo é transitório, pelo menos nesse momento que a gente vive aqui no Brasil, né? O Estado, ele não existiu desde sempre, né? O Estado, lá na antiguidade, os caras viviam em clãs, em tribos. Isso é um Estado? Não. Lá na Grécia Antiga, a gente tem o surgimento do Estado, com a polis. A polis, né, ateniense, a polis de Esparta, a república dos romanos, era uma tradução de um Estado organizado, né? O que vai interessar para a gente de verdade vai ser como que a gente chega no Estado moderno, no Estado do jeito que ele é hoje, né? E a gente vai ter como marco temporal a transição do feudalismo para o surgimento do Estado moderno, né? Que vai surgir lá na Península Ibérica, primeiro, né, com Portugal. Portugal foi o primeiro Estado moderno a surgir na transição do século XII para o século XIII. Né? Então o objeto do nosso estudo no final das contas vai ser o surgimento do Estado moderno, né? O primeiro cara a pensar, né, que a gente vai olhar, né? O primeiro cara que a gente vai olhar que pensou o Estado foi Maquiavel. Maquiavel é italiano e ele escreve um livro chamado O Príncipe. E esse livro é muito interessante, né? Um livro onde ele expõe as suas ideias, e que Maquiavel fala que o Estado deve existir como uma forma de controle sobre a maldade humana, uma vez que, segundo ele, todo homem é mau a priori,
né? Então, ele vai trabalhar com dois conceitos básicos: o conceito da virtude, que é a capacidade do governante em escolher o que é melhor para o fortalecimento do seu poder. Vê que esse conceito de virtude em Maquiavel ele é problemático, porque isso aqui traduz a máxima de que os fins justificam os meios para se governar, né? E isso pode ser perigoso, pode ser problemático. E o outro conceito dele vai ser de fortuna, os imprevistos que podem limitar o poder de ação do rei. Vê que Maquiavel ele defende a centralização do poder na mão de um nobre, né? No caso dele, ele fala lá do príncipe, né? Do rei. Para ele, o bom governante ele deveria equilibrar a virtude e a fortuna, né? Vê que a ação do governante ela não deveria ser restrita nem pela moral e nem pela fé, né? Então ele promove uma ruptura entre a moral e a política, dizendo que os fins justificam os meios. Para ele, só alguém com poder absoluto nas suas mãos poderia organizar a sociedade, né? Uma sociedade que para ele iria adquirir estabilidade nas mãos desse monarca absoluto. Thomas Hobbes ele fala para a gente que o homem ele vai viver em estado de permanente guerra contra todos, e há uma tendência natural do forte dominar o mais fraco, e para isso era necessário também alguém que centralizasse o poder em suas mãos para que organizasse esse caos que viria do predomínio do forte sobre o fraco. Para ele, essa questão da paz ela só seria possível se todos renunciassem à liberdade e entregassem a liberdade nas mãos do monarca absoluto, né? A obra mais marcante de Hobbes é um livro chamado Leviatã. Leviatã é um monstro bíblico, né, que vive nas profundezas dos oceanos, e para ele o Estado seria como o próprio monstro de Leviatã, que através da sua figura tenebrosa, aterrorizadora, ele governaria de forma soberana através do terror, né? A concentração dos direitos na mão do governante seria o meio através do qual a gente atingiria uma sociedade igualitária. Vê que todos dois eles têm esse olhar onde o poder deve ser centralizado na mão de um monarca, né, de um nobre. Tanto Maquiavel quanto Hobbes pregam a necessidade de um soberano concentrar em suas mãos o poder. Para Maquiavel seria o príncipe, para Hobbes seria o rei, com a diferença que em Maquiavel aconteceria uma evolução natural do governo para a república. E aqui a gente lembra que Maquiavel era italiano, então na cabecinha do Maquiavel tinha aquela questão da República Romana, do restauro da grandiosidade, né, atingido por Roma durante o seu período de república. Locke é um filósofo, né, ele é considerado um predecessor dos filósofos iluministas, e que ele fala que os homens têm direitos adquiridos por seu estado de natureza. Locke era contrário ao absolutismo inglês, né? Lembrando que Locke era inglês. Então ele fala que a plena igualdade entre as pessoas só seria assegurada por um governo parlamentar, tá? Ele defendia a instituição de um Estado civil, né, onde o que iria garantir o bem-estar da sociedade seria um conjunto de leis e normas sociais, né, e isso impediria os conflitos, né.
essa é uma ideia interessante, né? Porque a gente vai começar a ver aqui a noção de um contrato como forma de estabelecimento das normas e da coesão da sociedade, ou da harmonização da sociedade, né? Rousseau, né, já um filósofo claramente iluminista, né, com suas ideias influenciando grandemente a Revolução Francesa e os processos de independência na América Latina, ele no seu livro O Contrato Social, ele estabelece que os homens que a sociedade deveria ser regida por um contrato, né, e que os homens eram amorais por natureza. E sem esse conhecimento da moral, ele não conhecia a maldade. O Rousseau defende então que esse Estado, que o Estado civil, ele vai ser baseado na propriedade privada, e a propriedade privada era um mecanismo através do qual você criava conflitos na sociedade, a partir do momento que um homem detinha posses e o outro não. Então, Rousseau vai dizer que o mal da sociedade, um dos fatores de desigualdade na sociedade, era a propriedade privada, né? E o interessante em Rousseau é que ele diz que se um governante de um determinado lugar não atendesse às vontades e ao bem-estar e à execução de um plano de bem-estar de uma determinada população, esse cara deveria ser retirado do poder, né? Estabelecido através desse contrato. A gente, na próxima aula, a gente vai começar a falar sobre as questões do Estado moderno, propriamente dito, né? Como surgem os primeiros Estados modernos e como que os sociólogos eles olham a questão do Estado hoje em dia. O que é que vai manter um Estado, o que vai possibilitar a manutenção de um determinado Estado? Quais as forças que agem, né, na sociedade para manter um Estado coeso, um Estado de pé? Saudades grandes de todos vocês, tá? A gente continua esse assunto na próxima aula. Beijos grandes.